somos levados até uma casa onde um menino despreocupado forjava uma espada. Porém, seu destino irá mudar quando ele encontrar um espadachim. O garoto cantava uma música que dizia os seguintes versos: sou o filho de um ferreiro da Ásia. Meu velho usa a técnica de forjar os metais. Espero melhorar como filho do velho forjador de espadas. O garoto cria sua própria lâmina. Ela era meio desproporcional e não se parecia com uma espada, mas o jovem estava feliz. Uau, dessa vez eu me superei, devo ser algum tipo de gênio. Dá pra perceber que eu tenho o sangue do meu velho nas veias. O nome daquele garoto é Lacaio, e seu pai é um mestre ferreiro muito habilidoso. E desde que o garoto se lembra, a lâmina das espadas o encanta. Essa é a essência da forja de espadas. O velho ferreiro chega até o local e toma a espada das mãos do garoto. Ele dizia: parece que você está muito seguro de si mesmo, hein? Vamos ver. O garoto fica surpreso e observa o seu pai analisando aquela nova espada criada por ele. Em pensamentos, o menino dizia: esse é meu velho pai. As espadas forjadas por ele são as que eu mais gosto. Elas me fazem sentir um calor especial no meu coração. É raro dizer isso para alguém da minha própria família, mas um dia eu poderei forjar espadas como as do meu velho. E o garoto então perguntava: e aí, que tal? Está boa, não é? O homem então diz o nome de seu filho Lacaio e rapidamente golpeia o chão com a espada. Porém, no mesmo instante, a lâmina se quebra. O garoto fica furioso. Por que você fez isso, pai? Que maldade, cara! O homem responde que não tem jeito. Tudo que você herdou de mim e de sua mãe foram os defeitos. As espadas mostram o tipo de pessoa que um ferreiro é. Uma espada um pouco rústica e retorcida pode parecer boa, mas uma espada que se quebra facilmente é simplesmente inaceitável. Não seja alguém que faz esse tipo de espadas, Lacaio. O garoto aceita as críticas do velho ferreiro e diz: eu entendi, farei espadas tão boas quanto as suas, papai. Porém o homem responde: para você será meio impossível, meu filho. E também não estou certo de que quero continuar trabalhando com esse povo. Mas agora chega de conversa e vá lavar essas espadas. O garoto se desespera, as espadas estavam todas enferrujadas. E em pensamentos o menino dizia: meu pai tem recebido mais trabalho ultimamente. Isso deveria ser algo bom, mas isso se deve a essa cidade que apareceu a leste do deserto. Lacaio observa ao longe a cidade no deserto e diz: ela surgiu um dia do nada. As pessoas a chamam de Catalânia, a miragem. Agora nosso povo está cheio de espadachins. Estão reunidos para um evento especial de Catalânia, ao que parece um torneio, e os participantes esperam conseguir a glória nesse torneio. Esse é o objetivo de todos os espadachins que aqui estão, o Coliseu de Catalânia. O garoto lavava as espadas enferrujadas na fonte da cidade e continuava: me alegra ver tantas pessoas usando as espadas do meu velho pai. Porém, naquele momento ele observa dois homens que se aproximam de uma mulher e de uma criança. Eles eram lutadores e Lacaio acha aquilo meio estranho e se pergunta o que eles pretendem com aquela pessoa. Porém, de repente, o garoto sente um frio na espinha e se arrepia. Ele então se perguntava: mas que sensação é essa? É como se tivesse o fio de uma espada em minha nuca. Não, é sério mesmo, tem uma espada no meu pescoço e vai me matar agora. De repente, o garoto assustado olha para trás e nesse momento observa ao seu lado um homem vestido de preto. Seu nome é Alcide, o cavaleiro de ouro de Capricórnio, que analisava uma das espadas enferrujadas que o garoto levava consigo. O garoto estava surpreso, porém ele cria coragem e fala: isso é perigoso, senhor. Não deveria tocar em uma espada oxidada. Alcide diz que ao que parece faltava manutenção naquela lâmina. O cavaleiro então a posiciona bem à sua frente e rapidamente passa suas mãos no fio de corte da espada. O garoto assustado gritava: ei, o que pensa que está fazendo? Vai acabar perdendo a sua mão. Como esperado, Alcide não perdeu os dedos. Porém, o mais surpreendente é que a espada reluzia como nova. O cavaleiro acaba de afiar a lâmina com suas próprias mãos afiadas. Lacaio fica surpreso. A espada já não tem mais ferrugem. Como pôde, com apenas as mãos? E Alcide se pronuncia: essa é uma ótima espada, só estava coberta com sangue e óxido. Foi você quem a forjou? O garoto então responde: eu não, foi o meu velho. Alcide fala que ele tem talento. Apesar da falta de cuidado de quem a usou em combate, sua integridade se manteve intacta. Transmite a essência de seu pai.
O garoto surpreso falava em pensamentos. Ele disse o mesmo tipo de coisa que o meu pai falaria sobre as espadas revelarem a natureza das pessoas. De repente um homem se aproxima gritando: "Ei, até quando vocês vão ficar aí conversando? Nós também queremos usar essa fonte." Esses são os gladiadores que se aproximam e o garoto fica assustado. "Perdão, nós já estamos indo embora." E em pensamentos ele falava: "Droga, esses valentões tinham que vir até aqui. Desde a aparição de Catalânia, tem estado cheio desses caras." O garoto recolhe as espadas, porém o grandalhão se volta para El Cid. Ele dizia: "Olha isso, o rapaz aqui também tem uma espada? Não me diga que vai participar do torneio. Alguém tão fraco como você e com essa sua espadinha de merda." O homem desdenha do cavaleiro de Atena, que permanece em silêncio, porém Lacaio intervém dizendo que aquela espada seria dele. E no mesmo instante o gladiador destrói a fonte com seu machado gigante de guerra. E ele dizia: "Uma espada de verdade é assim. Haha, eu transformei essa fonte de merda em pedaços. E pensando bem, esse é um machado, não é? Não é uma espada. Eu fui bom pra caramba, não é mesmo?" Lacaio estava preocupado. "Eles são uns selvagens. Temos que fugir rápido daqui. Mas por que esse cara não se move? Será que o medo paralisou as suas pernas? Seus olhos também estão fechados." O garoto olhava para El Cid de Capricórnio, que permanecia imóvel em frente à fonte. Porém, de repente, ele abre seus olhos e diz: "Que golpe grosseiro." O homem gigante atrás dele não entende o que o cavaleiro queria dizer, porém o capricorniano continuava: "Você não compreende a sua arma. Seu ataque não é mais do que força bruta." O homem então se pronuncia: "O que tem de errado com você? Vá para o inferno, se é elegante ou não. Se quer um golpe elegante, vou te dar um agora." O homem saca seu machado e parte para cima de El Cid, que estava agachado no chão. Lacaio fica paralisado. Esse cara vai acabar morrendo. O homem ataca com um machado gigante de batalha, porém El Cid se vira rapidamente e ataca com a espada em sua mão, sem nem sequer precisar se levantar. Todos ali presentes ficam espantados e em silêncio, apenas observando aquela cena de batalha. E o cavaleiro então finalmente se pronuncia: "El Cid de Capricórnio, esse é o nome de quem te cortou." O homem gigante no mesmo momento cai no chão, atrás do cavaleiro de ouro El Cid. E Lacaio, vendo aquilo, acha tudo muito incrível. El Cid então se pronuncia: "Essa espada, o fio de corte dela é excelente, garoto." Destruindo a feiura da maldade com um belo corte, vemos El Cid de Capricórnio segurando a espada que utilizou para derrotar o gigante homem que empunhava o machado de guerra. Os habitantes de Catalânia se aglomeravam no local para observar o acontecimento, e o cavaleiro se pronuncia: "É uma boa espada, mas o objetivo não era muito interessante." Lamento incômodo. El Cid devolve a espada para Lacaio e o garoto ainda estava paralisado. Em pensamentos ele dizia: "Incrível, esse homem venceu esse gigante em um instante, com tanta elegância e de maneira tão clara. É como se ele mesmo tivesse virado uma espada. Com uma destreza superior, esse é El Cid de Capricórnio." O cavaleiro se despede e segue seu caminho. Adeus. Porém, Lacaio começa a andar atrás dele. "Ei, por favor, espera." Mas de repente, alguém chama por seu nome: "Ei, Lacaio." O garoto se vira assustado. Aquela voz era de seu velho pai. O homem ferreiro dizia: "Notei que você estava atrasado e encontro você aqui vagabundeando. Nós estamos cheios de trabalho, seu idiota. Vamos embora logo." E o garoto tenta se explicar para o seu papai. O velho o arrasta para casa, mas naquela hora El Cid se põe à frente. "Então foi você quem forjou essa espada? É uma espada magnífica." O homem desconfiado dizia: "Magnífica, hein? Muito bem." Ele se põe à frente do cavaleiro e o encara dentro dos seus olhos. O velho ferreiro então dizia: "Esses jovens não prestam atenção em suas espadas, só sabem andar por aí dizendo coisas grandiosas. Ou seja, não quero que esse tipo de pessoa use minhas espadas ou seja hipócrita comigo." O garoto começa a tremer e dizia: "Papai, o que está fazendo?" Mas o homem ferreiro apenas diz para seu filho: "Cala a boca, Lacaio." O garoto então pede perdão para El Cid. "O meu pai é assim mesmo." Porém ele se surpreende ao ver o cavaleiro El Cid de Capricórnio de joelhos perante seu pai. O garoto fica surpreso e não entende o que o senhor El Cid estaria fazendo. "Já chega, por favor." Porém o cavaleiro de cabeça baixa se pronuncia: "Eu quem peço desculpas por ter falado sem consideração. O objetivo de minha vida é converter meu próprio corpo em uma espada."
É desagradável ser julgado por aqueles que não entendem nem conhecem o seu caminho de vida. Ofereço as minhas humildes desculpas. O homem observa El Cid e então perguntava: um caminho de vida, hein? E foi esse caminho de vida que te trouxe pra cá? Você espera que esse torneio da cidade te dê fama, busca riqueza, mulheres e glória? El Cid, naquele momento ainda de joelhos, o responde: é verdade que eu vim participar do torneio, porém, essa é uma tarefa compreendida dentro do contexto de uma missão. Lacaio fica surpreso com aquelas palavras e seu pai continua escutando El Cid, que revela: meu tipo de vida não tem a ver com glória ou prazer. O ferreiro naquele momento sorri. Faz tempo que não me encontro com um guerreiro tão restrito e chato. Tome esse presente de despedida. Naquela hora o homem se aproxima do capricorniano e lhe dá de presente uma de suas espadas, como uma lembrança. El Cid então agradece, mas o ferreiro ainda tinha algo a dizer. Deixa eu te falar uma coisa que um homem como você deveria saber. Uma espada muito rígida acaba se quebrando. Seja mais Amaguirê. El Cid fica curioso. Amaguirê? E o homem então explica. Há dois tipos de espadas no Oriente, Amaguirê e Nanaguirê. Nanaguirê se refere às lâminas finas e afiadas, mas que se quebram fácil. Amaguirê são as que cortam bem, são mais resistentes e mais fáceis de se reparar. Para quem quer viver como humano, é melhor ser Amaguirê. Isso é ser mais resistente e aceitar a ajuda dos outros, mas de qualquer forma, no fim, você será o único responsável pelo caminho que irá seguir. El Cid diz que irá pensar nisso, e se despedindo o ferreiro dizia: de qualquer forma, vá bem no grande torneio. E os guerreiros se juntavam em um tipo de praça para se prepararem para os combates. Víamos uma grande variedade de espadas e armaduras, e El Cid continuava acompanhado de Lacaio, e ele perguntava para o garoto: por que está me acompanhando, Lacaio? E o menino responde que são ordens de seu velho. Ele me disse para segui-lo, falando que eu poderia aprender alguma coisa com você, mas desculpe se eu estiver incomodando. El Cid responde que não era incômodo, e o garoto fala que nesse caso será o guia do cavaleiro pela cidade do deserto. De repente eles avistam uma confusão. Dois gladiadores lutavam e as pessoas assistiam ao redor. El Cid dizia: vejo que todos aqui querem muito lutar. E Lacaio completa: o lugar está cheio de brutos querendo mostrar a sua força, e por isso há muita confusão. Esse lugar é cheio de mulheres da vida também e pessoas estranhas, mas acho que você não terá problemas, já que não tem nada a ver com esse tipo de pessoa, mas se parar para pensar é loucura, como tanta gente se juntou aqui tão rápido. Tenho a impressão de que tudo poderia sumir como se fosse uma miragem. Essas são as palavras do garoto, e El Cid observa em silêncio. E Lacaio continuava: não sei qual é a sua missão, mas todos aqui parecem estar cheios de sonhos e ambições, como se foi isso que deu vida a esta cidade. É realmente como se fosse uma miragem. Enfim, não ligue para as minhas reflexões. Estamos agora no coração da cidade, o Coliseu de Catalânia. El Cid observa o Coliseu e os vários guerreiros à sua frente. E Lacaio explicava: antes da final, haverá um torneio estilo Battle Royale, de onde só sairá um. O último a ficar em pé poderá lutar nas finais. É por isso que todos estão entusiasmados. Você está pronto? De repente, El Cid joga a espada que ganhou do pai de Lacaio nas mãos do garoto. O menino fica desesperado. Senhor El Cid, não pode ser. Não pense em ir com as mãos nuas. E o cavaleiro então responde: não é uma falta de respeito com seu pai, mas os integrantes da minha ordem não podem usar armas e lutam com as mãos vazias. Mesmo assim, o menino insistia: mas você vai lutar com bestas terríveis, isso é loucura, pelo menos leve a espada. E naquele momento, Lacaio se surpreende. Ele segue El Cid, que começa a vestir sua armadura de ouro. Lacaio fica sem palavras e dizia em seus pensamentos: o quê? Uma armadura dourada? Nunca vi algo assim, é diferente das armaduras dos outros guerreiros. El Cid, após colocar seu elmo, dizia: não se preocupe, não há nada que o fio de meu punho não possa cortar. O braço de El Cid, o cavaleiro de ouro de Capricórnio que detinha Excalibur, reluzia feito ouro afiado. E o garoto Lacaio, surpreso, dizia: o fio de seu punho, o que ele quer dizer? O caminho marcado por um punho afiado. El Cid entra em ação. Somente um ficará de pé. Está prestes a começar o Battle Royale da cidade no deserto. Um gladiador então se pronuncia: atenção todos os guerreiros reunidos no sagrado Coliseu de Catalânia. Os rounds da pré-seleção irão começar.
Poderosos guerreiros dos 4 cantos do mundo lutarão com todas as suas forças aqui, até que finalmente só reste um de vocês. Naquele momento vemos Lacaio na plateia e ele procurava na arena o Senhor El Cid. O cavaleiro de armadura dourada e capa branca se destacava naquela multidão de bárbaros armados. El Cid de Capricórnio entrará em ação. Confiando em seu punho afiado como uma espada, o Cavaleiro de Ouro permanecia em silêncio e esperava o início do combate. E Lacaio fica feliz em vê-lo. Sorrindo, o garoto dizia: haha, ele continua imperturbável no meio dos gritos. Ele realmente é um cara duro como aço. O gladiador ainda ditava as regras. O último que se manter de pé irá para as finais, e o campeão do torneio irá receber fama e muitas recompensas, e além disso, terá o privilégio de se tornar o marido da beleza que governa a Catalânia. E naquele momento vemos uma misteriosa mulher mascarada de cabelos negros. As pessoas da plateia, principalmente os homens, ficam encantados, e Lacaio dizia em pensamentos: mesmo de máscara, dá para perceber a sua elegância. Então essa é a princesa que governa a Catalânia. Naquela mesma hora, um gladiador gritava: comecem! E os bárbaros então iniciam a batalha. A maioria deles tem El Cid como prioridade e o atacam com suas espadas, porém o Cavaleiro Dourado é muito mais veloz e consegue desviar facilmente de todos os golpes. Lacaio fica preocupado ao ver o capricorniano cercado de inimigos, e os lutadores diziam: esse cara só com essa armadura dourada, ele deve achar que é muito importante. Por mim tudo bem, vamos acabar primeiro com ele, morra! Os inimigos vão na direção de El Cid, e Lacaio, preocupado, gritava o nome do cavaleiro. Afinal eram muitos inimigos, as pessoas da plateia não acreditavam. Com apenas um movimento de sua mão, aquele cavaleiro dourado havia cortado todas as armas dos adversários. Seu punho era mais afiado do que qualquer espada. El Cid então se pronuncia: não importa quantos sejam, não há nada que possam fazer contra o fio da minha mão. As pessoas na plateia ficavam cada vez mais surpresas. Ele rompeu as armas apenas com o fio de sua mão. A beleza de Catalânia também o observava, e Lacaio estava feliz. Que genial, senhor El Cid! O Cavaleiro de Ouro, porém, de repente pressente algo. Uma massa gigante de aço é jogada em sua direção. O Cavaleiro de Capricórnio salta e consegue desviar a tempo. O inimigo de repente aparece dizendo: muito bem, mas eu não sou um desses idiotas. As pessoas, ao verem aquilo, dizem que esse cara é um dos favoritos do torneio. Ele já fez montanhas de cadáveres com essa sua bola de ferro. É uma violenta e temida arma de destruição. Seu nome é Jericó, o ciclone diabólico. O vilão rodava sua corrente com a bola de ferro e dizia: você vai morrer aqui mesmo. Naquele momento ele ataca, acertando vários lutadores que ali estão. El Cid, porém, ainda consegue sair ileso, e as pessoas diziam: ele está encurralando e acertando os outros guerreiros. Jericó então começa a rir. Haha, minha bola é rápida demais para você. À sua frente estava de pé apenas El Cid de Capricórnio. O cavaleiro encosta no muro da arena e Jericó se aproxima com sua bola de espinhos destruidora. Ele então ataca. Agora que está preso, minha esfera vai te fazer em pedaços. Está acabado. A esfera do mal destrói o muro da arena e, preocupado, Lacaio gritava pelo senhor El Cid. Porém, de repente, Jericó percebe que não conseguiu acertar o Cavaleiro Dourado. El Cid rapidamente desvia da esfera de aço e passa por debaixo das correntes. Indo na direção do inimigo, ele desfere um golpe. O capacete do grande Jericó é dividido em dois, assim como sua esfera de ferro que tanto se orgulhava em sua corrente. El Cid, após acertá-lo, apenas diz: seu ciclone foi muito lento. Jericó cai no chão e El Cid, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, é consagrado campeão. Lacaio fica feliz e dizia: o senhor El Cid é mesmo genial, com certeza. O Cavaleiro de Ouro, porém, outra vez, pressente algo naquela arena de lutas. As pessoas na arquibancada também estavam surpresas. Elas diziam: olhem, aquela é a princesa em pessoa. Atrás de El Cid, a misteriosa mulher de cabelos negros se aproximava. Ela utilizava aquela máscara, porém é a princesa de Catalânia. Lacaio também nunca tinha visto algo parecido. A princesa da cidade descendo até a arena. De repente, a mulher indo até El Cid dizia: o fio de sua mão funcionou como um magnífico Nanaguirê. Ofereço minhas felicitações, guerreiro. El Cid fica surpreso com aquelas palavras. São palavras parecidas com a do pai de Lacaio, o velho ferreiro.
Porém, são palavras contrárias. O homem que disse para Elcide se tornar a Maguire e a mulher que o comparou com a Nanaguire. As pessoas não entendiam o que a princesa estava falando, mas sabiam que ela estava se referindo a Elcide. Porém, Lacaio percebe algo. Senhor Elcide, sua atitude mudou. O Cavaleiro de Ouro então se pronuncia. Essa voz, eu a conheço, não é possível. Naquela hora, o Cavaleiro de Ouro do signo de Capricórnio se vira rapidamente. E então a princesa de Catalânia retira sua máscara. A bela mulher, ao que parece, lhe era familiar. E Elcide, com um olhar de surpresa, apenas diz: é você, Miné? Lacaio, naquele momento, ao ver o senhor Elcide, se deu conta de que aquele fio que havia se mantido firme durante todo o combate começava a se quebrar naquele momento. Miné é uma mulher ligada ao passado de Elcide. Um grande impacto está por vir. Naquela hora, o Cavaleiro de Ouro do signo de Capricórnio se vira rapidamente. E então a princesa de Catalânia retira sua máscara. A bela mulher, ao que parece, lhe era familiar. E Elcide, com um olhar de surpresa, apenas diz: é você, Miné? Lacaio, naquele momento, ao ver o senhor Elcide, se deu conta de que aquele fio que havia se mantido firme durante todo o combate começava a se quebrar naquele momento. Elcide, após derrotar Jericó, o ciclone diabólico, e ser o último sobrevivente da arena de Catalânia, ele se surpreende com a princesa daquele lugar, uma mulher chamada Miné. O Cavaleiro de Ouro reconhece Miné e ela se aproximava com um sorriso em seu rosto. Como eu te disse, Elcide, uma vitória tão esplêndida merece ser recompensada. O cavaleiro fica surpreso. A princesa Miné segura em uma de suas mãos uma katana, e as pessoas da plateia se perguntavam por que a princesa pegou esta katana, e ainda mais, de onde ela teria tirado. Miné então se pronuncia: eu afiei essa katana com a minha alma nela. Observe o brilho de seu fio. Elcide fica surpreso. Uma das partes acima do Coliseu é cortada naquele mesmo instante. O alcance e poder de corte da katana de Miné era incrível, e o Cavaleiro de Ouro continuava paralisado sem dizer nenhuma palavra, e as pessoas ficavam assustadas nas arquibancadas. O que teria sido aquilo que cortou o Coliseu? Miné então dizia: essa é a mítica espada encantada Zanouki, o fantasma decapitador da flor de cerejeira. Elcide continuava em silêncio e a mulher falava. O fio dessa katana responde ao coração de seu portador, decapitando o oponente por conta própria. O fio máximo permite cortar perfeitamente qualquer coisa. Essa é a espada sagrada que eu consegui criar. Espero ansiosamente por uma maravilhosa luta sua, Elcide. Dizendo essas palavras, a mulher se retira do local. E observando Elcide, o jovem Lacaio não entendia o porquê do cavaleiro estar imóvel daquele jeito. As pessoas iam embora do Coliseu e Lacaio vai atrás do Capricorniano. Senhor Elcide, por favor me espere, aconteceu alguma coisa. Está agindo estranho desde que viu a princesa. Ei, Elcide! De repente o Cavaleiro de Ouro para e o garoto esperava uma resposta. Elcide então dizia: eu vi uma coisa desagradável, Lacaio. O menino curioso então pergunta: o que foi que o senhor viu? Na fonte, Elcide retira seu elmo. Ele pega um balde de água e joga sobre sua cabeça. Lacaio queria saber o que estaria acontecendo. E Elcide falava: era a Miné. O garoto dizia: Miné? Então você deve mesmo conhecer a princesa. Elcide revela que há muito tempo ela foi uma amiga. Não, ela realmente foi mais do que isso. Ela foi um oponente digno. Naquela hora, Elcide recorda de seu treinamento. Como um cavaleiro, meu objetivo era usar a disciplina para transformar meu corpo na espada mais afiada. Miné, como uma forjadora de espadas, queria usar a sua alma para criar a espada mais afiada. E Lacaio então pergunta o porquê do cavaleiro ter ficado daquele jeito. E Elcide responde: é porque Miné deveria estar morta. Lacaio se assusta. Mas o quê? Então a mulher que estava na arena, ela deve ser outra pessoa. Com certeza você se confundiu com alguém. Elcide revela que foi isso que ele pensou no começo, mas não me resta a menor dúvida agora. Essa tenacidade, sem dúvida, é a Miné. Sim, foi naquela época, onde as flores do Oriente que ela tanto amava murchavam. Somos levados até o passado de Elcide. Ele, com suas roupas de treinamento, estava na porta de uma casa simples. Miné estava lá dentro de cama. Ela sofreu uma enfermidade pulmonar. Sua espada estava incompleta e seu corpo cada vez mais fraco. O cavaleiro observava e então pergunta: como está se sentindo? Miné responde que não estava muito bem. Não me resta muito tempo. Essas eram suas palavras. E o Capricorniano diz que entende.
A mulher então falava: Elcide, na terra do meu pai, as mulheres não têm o direito de manejar espadas. Talvez eu tenha desonrado o fio desta espada. Você acredita nisso? E o aspirante a cavaleiro naquele momento responde: Não, eu acho que não. Você não desonrou nada. Naquele momento a mulher começa a tossir sangue e Elcide iria entrar na casa para ajudá-la. Porém Miné gritava: Não, fique longe, Elcide. Se você se aproximar, eu não irei te perdoar. Aquele era o medo de Miné de contaminar Elcide com sua doença. Ela dizia: Eu sinto muito mesmo, Elcide. Não vou poder terminar essa espada, mas você continuará nosso caminho e irá conseguir. A espada sagrada já se foi. Naquele momento, Miné acaba morrendo, em meio seus lençóis cobertos por sangue. Elcide do lado de fora sente o cosmo de sua amiga se esvaindo, porém ele dizia: Eu não derramei nem sequer uma única lágrima naquele dia. Voltando à Catalânia, as pessoas entravam no Coliseu e um dos gladiadores apresentava: Agora o verdadeiro torneio irá começar. Em meio à multidão, Lacaille observava e em pensamentos dizia: A suposta Miné sumiu de novo. Me pergunto se o senhor Elcide está bem. Isso deve ser muito difícil para ele. As pessoas comemoravam na arquibancada. Deem boas-vindas aos participantes restantes. E naquele momento, vemos Elcide e outros guerreiros na arena. Lacaille diz que ao que parece o Cavaleiro de Ouro já estava melhor, e o apresentador falava: O último participante a ser apresentado, obviamente, é esse homem, o nosso campeão, o nosso herói, Ferser do Terror Negro. Naquele momento, um homem montado em um cavalo adentra a arena. Esse é Ferser, com sua armadura negra. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso. Elcide dizia: Essa espada, por acaso, seria ele? E Ferser naquele momento responde: Você continua insolente como sempre. Já se passou muito tempo, hein, Elcide? O campeão da arena se aproximava do cavaleiro com seu cavalo. Ele dizia: Já se passaram 5 anos, hein, Elcide? As lutas sempre te aborreceram. Então por que você está aqui? O Cavaleiro de Ouro fica surpreso mais uma vez. Então esse é Ferser. O guerreiro então responde: Isso já é passado. Agora eu sou o Terror Negro que cobre as arenas do Coliseu com sangue fresco. Eu sou o campeão supremo de Catalânia. As pessoas gritavam por Ferser e o homem continuava: Eu devo ser o motivo de sua missão neste lugar, mas não me incomoda. Você terá um papel importante no final desse torneio. Elcide fica intrigado com aquela afirmação de seu oponente. E vendo Ferser se distanciar, ele percebe algo: um cosmo negro que emanava daquele guerreiro. Na arena do Coliseu de Catalânia, a cidade do deserto, vemos a chegada de Ferser. Elcide fica chocado e o inimigo dizia: Já se passaram 5 anos, não é, Elcide? O Cavaleiro de Capricórnio surpreso então fala: Você é Ferser? As lutas sempre te aborreceram, então por que você está aqui? O homem responde que isso já é passado. Agora eu sou o Terror Negro que cobre as arenas do Coliseu de sangue fresco. Eu sou o campeão supremo de Catalânia. As pessoas na arena iam à loucura, gritando por Ferser o Terror Negro. Elcide fica em silêncio e o inimigo dizia: Eu devo ser o motivo de sua missão neste lugar. Mas não me incomoda, você terá um papel importante no final desse torneio. O Terror Negro com seu cavalo se afasta do Cavaleiro de Ouro. E Elcide, surpreso, consegue ver algo em volta de Ferser. Ele se perguntava o que seria isso. Porque esse cosmo negro emana de Ferser? O Terror Negro ergue sua mão e então diz: Mulheres e homens de Catalânia, desfrutem. Hoje os sonhos e lembranças de todos nesse torneio se tornarão realidade, com o sangue e a paixão desses guerreiros. Os espectadores desse torneio conhecerão a verdadeira felicidade. As pessoas gritavam e sorriam. Vemos até mesmo Lacaille animado no meio da multidão. Elcide e outro guerreiro ao seu lado sentem um tipo de calor e se perguntavam o que seria aquilo. De repente o céu se escurece e vemos concentrado no peito de Ferser uma grande energia. Era como se formasse uma enorme boca cheia de dentes sobre sua vestimenta. E Elcide, surpreso, começa a imaginar o que poderia ser aquilo. As pessoas na multidão estavam estranhas, e o Cavaleiro de Ouro teoriza que Ferser poderia estar absorvendo a paixão das pessoas ali presentes. Ele dizia: Impossível, será que Ferser realmente é o homem que eu vim derrotar? O Terror Negro naquele momento observava Elcide e fazia um movimento. O céu de repente volta à cor normal. As pessoas que estavam gritando fervorosas naquele momento se acalmam. E até mesmo Lacaille estava surpreso com o impulso de manada que ele havia entrado. Elcide percebe que todos voltaram ao normal, e o Terror Negro, ao passar pelo Capricorniano, explica:
O ardor se torna poder para realizar os sonhos. É apenas o alimento para esse fim. Elcid chama por Ferser, mas de repente alguém se pronuncia. Logo você se sentirá do mesmo jeito. Nesta rodada do torneio, eu serei o seu oponente. Quem aparece naquele mesmo instante é o misterioso homem mascarado. Suas vestimentas se parecem com a de um bobo da corte, e ele coloca sua espada no pescoço de Elcid. O Cavaleiro de Ouro surpreso dizia em pensamentos: eu não senti a sua presença se aproximando. Essa coisa na verdade é um boneco. É aquele homem ao fundo que está o controlando, uma marionete. Como isso é possível? O boneco então mimetiza as palavras de seu mestre. Você deve ser um santo cavaleiro. É mesmo magnífico. Eu estudei a fundo sobre você. Eu sou o maior cientista do mundo. E esse boneco é minha melhor criação. O sistema elétrico Palmer. Nenhum oponente poderá vencer as minhas análises. Vamos! O boneco naquele mesmo instante ataca com sua espada, e o primeiro combate tem início. O objeto da ciência girava intensamente como um moinho, para tentar decapitar o cavaleiro detentor da Excalibur. Elcid consegue se desviar. As pessoas na plateia acham incrível aquela velocidade de reação. Seria mesmo possível algo assim? O cientista do mal então começa a rir. Ha! Isso é tudo que um cavaleiro sagrado consegue fazer. Partindo novamente para o ataque com seu sistema elétrico Palmer, porém dessa vez Elcid não irá se esquivar, ele irá contra-atacar. O Cavaleiro de Ouro, com apenas um único golpe, divide a marionete em duas, cortando seu corpo e até mesmo sua espada. Elcid de Capricórnio então se pronuncia: é um erro medir a força de um santo Cavaleiro de Ouro com apenas raciocínio. O cientista observando aquilo então o responde: não devemos pensar como uma mente racional, hein? Naquele momento, um dos fios que formavam o corpo de sua invenção se estica e acerta a nuca de Elcid. Quando o Cavaleiro de Ouro percebe, já era tarde demais. Ele foi atingido por esse ataque sorrateiro da máquina derrotada. O cientista então explica o que vai acontecer. Agora os eletrodos estão conectados ao seu sistema nervoso central. De acordo com os livros da antiga Grécia que eu estudei, vocês sagrados cavaleiros utilizam algo chamado de cosmo em suas lutas. O cosmo seria o último dos seus sentidos agudos. Se diz que ao elevar esse sentido, pode-se até mesmo mudar a estrutura atômica. Eu vi sua última luta, e o seu golpe parece seguir o mesmo princípio. Esses eletrodos encontrarão seus nervos e anularão os seus sentidos. Isso quer dizer que não poderá usar mais seu cosmo. O seu golpe já não tem mais o fio de corte agora. Elcid segurava sua nuca e ficava um tanto quanto intrigado com aquelas informações do seu oponente. Novamente, o boneco que havia sido partido ao meio parte para o ataque, e o cientista dizia que não há oponente algum que possa rivalizar com sua ciência. Elcid fica imóvel perante o ataque inimigo. Lacaio da arquibancada gritava pelo Senhor Elcid, e o cientista Palmer apenas ria mortalmente. Mas em um piscar de olhos, o Cavaleiro de Ouro aparece atrás de Palmer e segura o seu braço, o mesmo que Palmer estava com o controle de sua máquina. As pessoas ficam surpresas. O cavaleiro apareceu atrás do inimigo em um instante, e Lacaio se perguntava se aquela seria uma imagem residual. Porém sabemos que Elcid pode atingir a velocidade da luz com seu cosmo e ir de um ponto ao outro em um piscar de olhos. Porém agora ele estava sem o cosmo. Ele então se pronuncia: bem, é com isso que você controla a marionete? Ao que parece já não poderá se mover mais. A luta terminou aqui. O cientista misterioso então responde o guerreiro: pensar que você pode se mover a essa velocidade com seu cosmo selado. Então essa é a força de um santo cavaleiro de ouro que aspira a ganhar esse torneio. Os seus membros serão uma ótima matéria-prima para as minhas marionetes, bem melhor do que os cadáveres do cemitério. Naquele momento o cientista maluco revela seu rosto. Ao que parece, Palmer tem sua boca costurada nas extremidades, e Elcid fica surpreso ao saber que a marionete do inimigo é feita de cadáveres. Porém, de repente, Palmer ataca. Vemos que o próprio corpo daquele homem também era de uma marionete, com múltiplos braços com lanças, foices e até mesmo outras armas. Ele ataca Elcid e dizia: sem o seu cosmo, não poderá se proteger, vai virar uma das minhas marionetes. E Elcid não hesita e parte para o confronto. Com apenas seu punho, o Cavaleiro de Ouro consegue cortar as armas do inimigo, e ele então revelava: é verdade que o calor do cosmo incrementa ainda mais minha espada, mas esse braço foi temperado com muito mais do que isso. Vemos a mão de Elcid cheia de cicatrizes. Seu punho cortante nunca perderá o fio. A princesa de Catalânia, Miné, a antiga amiga de Elcid, observava o desfecho da batalha. O cavaleiro dá as costas a Palmer, que ainda estava em choque pelo que acabou de presenciar.
Cid de Capricórnio, então obteve a vitória da primeira rodada. Nem mesmo a tecnologia poderá parar o Cavaleiro de Atena. Enquanto isso, Ferser, o Terror Negro, observava aquele confronto e apenas ria. O caminho de Cid é o dever, e ele sempre irá segui-lo. O Cavaleiro de Ouro de Capricórnio caminha para fora do Coliseu, e de repente Ferser, o Terror Negro, se aproxima com seu cavalo e lhe dizia: então você ganhou como era de se esperar. Vamos nos reunir em frente a Miné. O punho de Cid arde e o feroz guerreiro mostrará o caminho para a vitória, ou quem sabe um pesadelo obscuro. Ferser segue seu caminho e fala que esse sonho deslumbrante irá continuar. E Cid olha para trás e o observa. A batalha de Ferser contra o próximo guerreiro de Catalânia irá continuar, e o narrador anunciava: senhoras e senhores, entreguem-se totalmente à emoção. Ferser aponta sua espada gigantesca para seu adversário vestido de branco, e as pessoas gritavam para o guerreiro acabar com ele. O Terror Negro novamente ativa sua habilidade. Uma boca monstruosa feita de cosmo se forma em sua barriga e começa a sugar as emoções das pessoas. Os torcedores na plateia ficam cada vez mais eufóricos. E Cid, observando aquilo, diz que é como ele pensava. E de repente Lacaio chega até o local e diz para Cid: então o senhor está aqui, as semifinais vão começar, mas esse homem Ferser está muito animado. Você o conhece também, não é? E o Cavaleiro de Ouro permanece em silêncio. Tanto ele quanto o Lacaio observavam a batalha. E de repente o Capricorniano revela que Ferser era seu principal companheiro de treinamento. E Lacaio fica surpreso com aquela revelação. E Cid, observando a luta, começa a se lembrar. Ele dizia: Miné e eu o admirávamos como um irmão mais velho. Ele era um homem que odiava as lutas. Apesar de sua grande força, ele era gentil e valente. Estava destinado a ser um santo cavaleiro exemplar. Naquela hora vemos Ferser, o Terror Negro, golpear mortalmente seu adversário no Coliseu de Catalânia. Era uma cena brutal, aonde o sangue do guerreiro manchava o local, e as pessoas influenciadas por seu poder estavam em puro êxtase. Porém, Lacaio, que não estava sobre essa influência, ficava aterrorizado. Ele se perguntava como um homem como aquele poderia ser considerado gentil, porém Cid fala que sim. Tudo isso começou nos dias que ele treinava para ser um cavaleiro. Somos levados então até as memórias do passado de Cid. Vemos o fogo queimando uma floresta e várias pessoas do vilarejo estavam assustadas. Esse é um incêndio florestal e parece que duas crianças ficaram para trás. Uma das pessoas pensava que todas as crianças da aldeia estavam ali, porém outro revela que algumas viviam escondidas na montanha. Eles não podiam ajudá-los. E de repente vemos duas crianças correndo pela floresta em chamas. Ao que parece era um menino e uma menina, que de repente tropeçam em algumas raízes das árvores. Aquela garota era Miné, e quem a acompanhava era o jovem Cid, que preocupado pergunta o que tinha acontecido. A menina diz que torceu seu tornozelo, mas não era para ele se preocupar com ela. Como Cid é um aspirante a cavaleiro, deveria escapar o quanto antes. Porém, o Capricorniano diz que aquilo é simplesmente um absurdo. Não se preocupe, tudo ficará bem, vamos rápido. O cavaleiro em treinamento fica de joelhos para sua amiga subir em suas costas. Porém, de repente, o fogo começa a tomar conta do local. E quando eles estavam prestes a serem consumidos pelas chamas, um grande homem aparece e esse é Ferser, que abraça seus dois amigos, os protegendo das chamas. E o homem estava repleto de ferimentos, e Cid fica surpreso com sua chegada. Miné tinha perdido a consciência, mas Ferser pede para Cid não se preocupar, já que ela apenas desmaiou por causa do calor. E o aspirante a cavaleiro percebe que seu amigo Ferser estava muito queimado também, porém o homem responde que isso não é nada. O mais importante é proteger você e Miné, e também esse pequenino. Naquele momento, Ferser coloca um filhote de raposa nos braços de Miné, e Cid, enquanto segurava sua amiga, fica completamente surpreso com seu amigo. Ele salvou até mesmo um bebê raposa das chamas. Ferser com certeza é um grande homem, pessoas como ele são, e naquele momento Ferser utiliza suas mãos para abrir caminho pelo fogo. Cuidado, Cid, vamos em frente. E com as mãos nuas, o grande homem desbravava a mata em chamas e protegia seus amigos. Cid percebe que o fio da mão de Ferser era como uma forte espada. Uma por uma das árvores em chamas foram todas abatidas. Vemos que o guerreiro cortou todas as árvores ao redor de seus amigos para que assim o fogo não os alcançasse. E finalmente o dia nasceu e já não existia mais fogo, apenas os escombros das árvores em forma de carvão.
Felser continuava de pé, e Alcide, observando aquilo, dizia que apenas a área onde eles estavam ainda tinha grama. Em meio à zona queimada do bosque, o capricorniano percebe então os ferimentos na mão de seu amigo e pergunta se Felser utilizou a técnica do punho da espada com a mão queimada, e o homem responde que sim, porém ele estava bem e não era para o garoto se preocupar. E Alcide mesmo assim estava preocupado porque dessa forma Felser não poderia mais completar seu treinamento. E repleto de queimaduras, o grande homem observa seus amigos, Alcide e Miné, que ainda estava desacordada, e ele falava: "Vocês são tão belos. Ambos sonham com o caminho que seguirão sem dúvida. Eu não posso atingir essa beleza. Sem importar a força da minha espada, eu não tenho tal coisa, mas pelo menos serei feliz sabendo que fui capaz de protegê-los." Felser sorri após conseguir salvar seus amigos e aquela pequena raposa. E a raposa filhote então finalmente acorda e sai correndo dali. Felser, naquele momento, pergunta por que o rosto de Alcide estava vermelho. Para quem tem bons olhos, o caminho dos sonhos brilha como um amanhecer. Eu prefiro assim. É meu desejo que se torne realidade os sonhos de vocês dois. A luz dos raios solares tomam conta do que restou daquele bosque, e Felser sorria por ter sido o pilar para manter seus amigos vivos, para que assim eles consigam alcançar seus sonhos. Porém, Alcide revela que pouco tempo depois disso acontecer, o bondoso Felser desapareceu de suas vidas, e voltando ao Coliseu de Catalânia, vemos agora o homem que se autoproclama o terror negro. Montado em seu cavalo, embanhando sua espada gigantesca, ele observa o cadáver de seu adversário à sua frente. Felser é o vencedor, o homem que emana puro terror. Lacaio diz que aquilo era horrível, a maneira como matou o adversário. Não dava para acreditar que um dia esse homem foi gentil. Tanto ele quanto as suas lutas são um absurdo. Vai mesmo lutar com ele para cumprir a sua missão? Alcide responde que aquilo é como atacar um sonho, e o garoto se perguntava: um sonho? E o Cavaleiro de Ouro revela que, por ordem de um certo homem, ele estava investigando assuntos divinos, nesse mesmo lugar que reside Catalânia. Antigamente existia uma cidade que foi destruída pelos deuses. Do nada uma onda de calor atingiu a cidade, e esse lugar deve ter algo a ver com os deuses. Alcide de Capricórnio junto com o Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário investigaram as escrituras antigas, e descobriram que esses deuses são os deuses dos sonhos. As pessoas na arquibancada do Coliseu continuavam estranhas, movidas por um instinto de puro sadismo. Elas gritavam para Felser o terror negro e sua crueldade. E Lacaio ficava surpreso com aquela revelação e não conseguia acreditar. Eram os deuses dos sonhos. Vemos retirarem do local o corpo do guerreiro morto por Felser, e Alcide dizia em pensamentos: a investigação de Sísifo revelou que nesse mesmo dia alguém libertou um dos deuses dos sonhos, e esse alguém seria Felser. A batalha final terá início. Alcide de Capricórnio versus Felser de Terror Negro. O Cavaleiro de Ouro fica frente a seu antigo companheiro de treinamento, que agora é seu atual inimigo, e as ondas do destino se transformam em uma corrente perigosa que devora tudo. Quem será o próximo a vencer? A luz ou então a escuridão? Quem está realmente usando o poder dos deuses dos sonhos? Felser, o terror negro, ou Miné, a princesa de Catalânia? Alcide, em meio à arena do Coliseu de Catalânia, fica frente ao seu rival. Ele quer saber apenas uma coisa sobre Felser: foi você quem libertou os deuses dos sonhos? O Cavaleiro do Terror Negro começa a rir e pergunta o que Alcide fará depois de saber essa resposta. Matará o seu amigo que salvou a sua vida? Depois de um breve silêncio, Alcide estende sua mão, a lâmina sagrada Excalibur, e se pronuncia: eu não hesitarei em te matar, se isso for necessário. Não duvidarei um segundo, esse é o único caminho que tenho para seguir adiante, mesmo sendo você. Felser dizia que esse sempre foi o caminho que Alcide desejou. Você é o homem que treinou sua própria espada, o seu próprio fio. Se não o fizesse, realmente não poderia seguir adiante. Alcide fica surpreso e Felser avança com seu cavalo negro. Seu alvo é o Cavaleiro de Ouro Alcide de Capricórnio, que está bem à sua frente. Porém, Alcide nem sequer se move. Ele, com as mãos nuas, segura a investida daquele grande animal. O Capricórnio contém o avanço de Felser e seu cavalo. E a plateia naquele momento ia à loucura. É claro que todos estavam sendo influenciados pelo poder de Felser. O inimigo começa a rir. Você conseguiu ficar de pé. Esse calor, devo agradecê-lo. Esta paixão no público que você produziu.
Elcid começa a ser arrastado para trás e ele pensa que o poder do vilão está aumentando, mas não era isso. Felser está absorvendo o calor dos espectadores e aumentando seu tamanho. Cada vez mais o guerreiro e seu cavalo ficavam maiores frente ao Cavaleiro de Ouro, dizendo que o entusiasmo das pessoas será a sua força. Então tome isso. As pessoas torciam por aquele momento, porém vários deles estavam caindo ao chão. Elcid percebe que as pessoas de quem Felser absorve o calor caem uma por uma na plateia, e então consegue ver uma sombra atrás de seu rival. O guerreiro do mal diz que sim, esse é o deus que o Cavaleiro de Atena estaria procurando. Podemos ver então a silhueta do deus do sonho Fobertor, o deus que pode tornar todos os sonhos em realidade. Felser nesse momento ataca Elcid, avançando ferozmente com seu cavalo por cima do Cavaleiro de Ouro, e Elcid é jogado com toda a força no muro da arena, e Lacaio começa a gritar por seu amigo Senhor Elcid. Felser, o Terror Negro, estava gigantesco, e o Cavaleiro de Capricórnio não passava de uma formiga à sua frente. Porém, o guerreiro, mesmo ferido, se coloca em posição de batalha com seu punho afiado. Lacaio estava sem palavras, vendo aquela situação, e Felser se pronuncia: "Sempre foi assim, Elcid." Alcançou a espada sagrada com uma persistência inquebrável. Naquele momento então percebemos um corte na vestimenta de Felser. Sua armadura foi atingida por Elcid no momento em que ele atacou o cavaleiro. Sua máscara e peitoral são quebrados, mostrando assim a atual aparência do antigo companheiro de treinamento de Elcid, Felser, com suas várias marcas de queimadura. E além de revelar a aparência do inimigo, o golpe de Elcid matou o cavalo negro que cai no chão. Felser, porém, se mantém de pé, e Elcid se pronuncia: "Eu já te disse, se for pela minha missão, então não hesitarei nenhum segundo." Felser diz que, sem dúvida, Elcid é uma espada. Acabaremos com isso para sempre. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso, e o Terror Negro à sua frente segura sua gigantesca espada e eleva seu cosmo mortal para a batalha. Elcid percebe que essa espada é igual àquela outra apresentada por Miné, e Felser concorda que sim, essa espada também é Zanuck. Ela decapita o oponente assim que o usuário pensa. A espada sagrada que Miné afiou até seu limite. Essa espada é o seu sonho. Elcid se surpreende, de repente avista um clarão. O poder da Zanuck de Felser é utilizado e em um piscar de olhos, o Cavaleiro de Ouro começa a sangrar. Ele foi cortado por dentro de sua armadura. A espada o cortou sem precisar atingir a sua vestimenta, e Elcid cai de joelhos. Ele não entendia por que a armadura dourada estava intacta, e a espada ainda assim cortou seu corpo. Felser então explica que diante daquela espada, que corta dimensões, uma armadura não seria nenhum obstáculo, e o resultado desta batalha já está decidido. Mas esses imbecis da plateia assistindo ainda não estão satisfeitos. Esses idiotas são apenas abutres, que se alimentam dos sonhos dos outros, não têm sonhos próprios. Então continuam apenas observando os sonhos alheios para preencher seu vazio. Eles não são uns inúteis, Elcid. Eu percebi ao abandonar meu sonho de ser cavaleiro, o que esse mundo precisa é o poder de transformar sonhos em realidade. O poder do deus Fobertor tornou isso possível criando essa cidade, e estou convencido de que estão devorando os sonhos dos demais. E já que estão sobrecarregados, eu e a cidade de Catalânia seremos sua isca. Elcid chama seu antigo amigo Felser de idiota, porém o guerreiro maligno continuava seu discurso. Mesmo que eu te decapite aqui e agora, seu corpo se levantará de novo, e alimentarei o público com seus sonhos e absorverei o seu calor. O seu caminho termina aqui, Elcid. O guerreiro prepara sua espada para atacar o Cavaleiro de Ouro que estava ao chão. Porém, Elcid finalmente se pronuncia: "Ainda não, eu não te mostrei todo o meu poder." Uma luz intensa começa a sair do corpo do cavaleiro e Felser se perguntava o que seria aquilo, e Elcid finalmente decide, e elevando seu cosmo ao máximo, retira sua armadura de ouro. E podemos ver então, galera, nesse momento todos os cortes em seu corpo. E Felser pergunta por que Elcid se livrou de sua armadura. O que acha que você está fazendo? Vai ficar indefeso assim. O Cavaleiro de Ouro então dizia: "O caminho que eu segui é o de treinar sua própria espada. E com esse corpo, que se tornou uma espada desembanhada, cortarei meu próprio futuro. Porque esse é o caminho que eu lhes prometi seguir." Elcid afia seu punho, seu cosmo se eleva para invocar a espada sagrada Excalibur. Miné, observando aquilo, esboça um sorriso, e Felser diz que aquela é uma espada feroz e inquebrável.
A plateia daquele coliseu, influenciadas pelo poder de Felcer, iam à loucura, e o Cavaleiro de Ouro El Cid de Capricórnio havia retirado sua armadura para lutar. O vilão à sua frente perguntava se esse é o caminho que o cavaleiro prometeu para ele e Miné, e o que poderá fazer com seu corpo ferido. El Cid diz que só poderá se tornar uma espada desembanhada e então dialogar com sua espada sagrada afiada por Miné. E El Cid se livrou de sua armadura e agora se prepara para a batalha final. A luta decisiva irá começar. A determinação extrema do homem que treinou seu corpo para se converter na espada sagrada. Felcer começa a rir. Você diz dialogar com a espada sagrada Zanuck. De repente, El Cid mira seu braço na direção do inimigo. Porém, é nessa mesma hora que o cavaleiro é cortado repentinamente em seu ombro. Felcer então revela: mesmo que seja capaz de ver os meus movimentos na velocidade da luz, isso é inútil. Não há necessidade de eu mover um dedo sequer. A espada Zanuck irá acabar com você. Não terá oportunidade de evitar o meu ataque, muito menos para falar com Zanuck. Naquela hora, mais uma vez, El Cid é acertado em cheio. Dessa vez, seu corpo recebe um grande corte. E Lacaio, vendo aquilo, não consegue conter sua expressão de desespero. E de repente, El Cid cai à frente do inimigo. Felcer, vendo seu antigo amigo caído no chão, diz que isso já terminou e ele estava indo embora, porém percebe algo e então fica surpreso. O que é isso? Mais uma vez o capricorniano se levanta. O Cavaleiro de Ouro, que possui o punho mais afiado, eleva seu cosmo e atrás dele podemos perceber a sagrada espada Excalibur. E El Cid dizia: veio para a superfície por conta própria, com meus dedos frios e dormentes pela perda de sangue. Creio que meu punho se tornou uma espada real, fria e afiada. Eu pude ver a espada que se forma em meu interior, uma espada firme e lascada. Felcer fica surpreso. Uma espada dentro de você? E El Cid responde que sim, essa é uma espada sagrada similar a essa que Felcer carrega, a Zanuck. E naquele momento El Cid percebe que o cosmo da espada Zanuck, carregada por Felcer, era o mesmo de Miné. O Cavaleiro de Ouro de Capricórnio teve seus olhos abertos. Essa era a antiga aparência de Miné quando ela morreu há muitos anos atrás. Ele dizia em pensamentos: então essa é a verdadeira forma da Zanuck, a alma que Miné fundiu com a espada e o resultado de seu sonho de criar a espada sagrada. Sua criação não tem a aparência de um espírito maligno. Seria então Zanuck a verdadeira espada sagrada? Não, na verdade essa é. E naquele momento El Cid observava a alma fundida à espada, fazendo vários movimentos para atacá-lo. E então o Cavaleiro de Ouro finalmente consegue se desviar daqueles ataques inimigos. Ele então conclui que Zanuck não é uma espada sagrada, mas sim uma espada maligna. Lacaio fica feliz porque El Cid finalmente conseguiu se esquivar. Felcer não conseguia acreditar e Zanuck ficava enfurecida. El Cid então dizia: Miné, ou melhor, Zanuck, a espada sagrada não pode ser apenas uma arma esmagadora. Quando os sonhos se tornam truques, acabamos no caminho do mal. E naquela hora, Zanuck avança mais uma vez para atacar o Cavaleiro de Ouro. Porém, a verdadeira espada sagrada é o resultado de afiar nossos corpos e nosso coração com bondade. E em um instante, o Cavaleiro de Capricórnio avança desferindo um golpe certeiro, acertando tanto Zanuck quanto Felcer. E então El Cid diz que quando até mesmo seu coração se torna uma espada, você se torna incapaz de chorar. E Felcer fica furioso. Porém, ao tentar dar um passo sequer, ele apenas cai no chão derrotado. E Miné observava tudo aquilo. El Cid acaba de derrotar Felcer. A energia sugada por Felcer sai de seu corpo. Sendo assim, o guerreiro volta a seu tamanho normal. E El Cid então se aproxima e ele se ajoelha ao lado de seu antigo amigo de treinos. E então diz: Felcer, esse espetáculo sangrento era mesmo necessário, porque um homem gentil como você se tornaria uma marionete do Deus dos Sonhos. E então o homem no chão responde seu amigo: isso foi porque eu não sentia nada. Esse meu corpo foi todo queimado naquela época. Ao saber que não poderia mais ser um cavaleiro, não senti nenhum tipo de decepção, mas me dei conta de que não tinha convicção suficiente também. Me fez entender que o caminho de um cavaleiro não era para mim. E esses espectadores são um reflexo do meu coração, El Cid. Você se enganou ao pensar que eu era um homem bondoso. Eu só não tinha tenacidade para ter um sonho próprio. El Cid fica surpreso com as palavras de Felcer. Porém, o guerreiro derrotado continuava contando sua história.
Ver seus corações fervorosos só preenchia o vazio no meu interior. Não tinha uma razão para continuar ao seu lado. Pensei em achar meu próprio caminho e rezava para que seus sonhos tivessem se tornado realidade. Mas em minhas viagens pelo mundo escutei um rumor que esmagou o meu único desejo. Minê estava morta. Eu senti muita tristeza. Os sonhos de uma moça tão jovem não se tornaram realidade. Aqueles olhos estrangeiros de cor escarlate, nunca os veria de novo. Queria ver o sonho de Minê uma vez mais. E com o poder do Deus dos sonhos, Minê regressou, e com ela o ardente desejo de seu coração. Tudo para ver seu sonho se tornar realidade. Por obra do destino a este povoado, a luta entre Zanuck e a espada que você mesmo afiou. Talvez seja tudo parte do sonho de Minê, se tornando realidade agora. Elcid então entende esse era o sonho de Minê, a promessa feita há vários anos atrás. Porém, de repente, Felser começa a agonizar no chão, e o Cavaleiro de Ouro fica preocupado. Felser então pede desculpas a Elcid. Eu achei que ele morreria comigo, mas agora começou a se agitar o deus dos sonhos Fobertor. De repente, Felser vomita uma aura negra e feroz que sai de seu corpo, e logo após isso ele perde sua vida. De repente, uma voz sinistra começa a dizer que inesperadamente esse homem foi útil. Haha, todos os humanos reunidos aqui, eu devorarei os seus sonhos e os farei perecer. A sombra gigantesca do deus Fobertor aparece atrás de Minê, a antiga amiga de Elcid, que morreu quando o cavaleiro ainda estava em seu treinamento. Porém, misteriosamente, graças ao poder do deus dos sonhos, ela voltou à vida como a atual princesa da cidade de Catalânia, que fica no deserto. Elcid, ao lado do corpo de seu antigo amigo Felser, que continha o deus maligno dos sonhos, observa aquele ser que dizia: haha, que iludida é você, ao pensar que vencendo esse homem, meu corpo real iria aparecer. Maldito cavaleiro de Atena, é melhor esquecê-lo. Agora, graças a esse homem, recuperei a minha força, que foi selada por Atena há muitos séculos. De repente vemos os céus de Catalânia se abrindo, vemos uma espécie de portal antigo, como se fossem ruínas gregas. Aquele era o mundo dos sonhos. Fobertor atrás de Minê reconstruía seu corpo, e Elcid fica surpreso. Lacaio perguntava o que estaria acontecendo. O céu estava rachando bem diante de seus olhos. Fobertor então se pronuncia: humanos não são mais que insetos, atuem como tais e lutem temerosos diante dos deuses. Catalânia será absorvida pelo mundo dos sonhos e então será reduzida a poeira cósmica. Servirá de alimento para mim e para minha pátria. Nesse momento, o deus dos sonhos se refere aos seus outros irmãos deuses dos sonhos, sendo eles Ícelos, Fântasos, Morfeus e Oneiros. As pessoas das arquibancadas gritavam de desespero. Fobertor sugava suas vidas para o mundo dos sonhos. As pessoas secavam repetidamente. Até mesmo Lacaio começava a cair. Ele sente que estava sem forças. Até mesmo Felser, que estava praticamente morto ao lado de Elcid, começa a agonizar. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso e então revela que a paixão de todas as pessoas na arena será absorvida, se isso continuar. O Cavaleiro de Ouro escuta a risada do deus maligno ecoando por aquele local e vê todas as pessoas à sua frente caindo aos poucos. Até mesmo Catalânia entrava em colapso. O deus do sonho dizia: essa cidade será reduzida a poeira, assim como aconteceu na era mitológica. Vemos o gigantesco Fobertor sugando todo o cosmo daquele local, com Minê em sua posse. Ele revela: o sonho dessa menina faz muita diferença. A manterei viva para que o seu sonho seja a força da próxima cidade. Adeus, humanos estúpidos e inúteis. Elcid começa a se sentir fraco. Ele sente que seu poder está sendo drenado. Porém, juntando o que resta de suas forças, o cavaleiro se levanta dizendo para o inimigo: mas que diabos, eu não permitirei que você faça isso. Não irá retornar ao mundo dos sonhos. E não irei permitir que devore os corações e sonhos das pessoas nessa arena. O deus maligno Fobertor dizia: mesmo com essa perda de sangue e força, é capaz de mostrar um espírito de luta inquebrável. Entretanto, não te servirá de nada, já que irei devorá-lo primeiro. A boca monstruosa de Fobertor se torna gigantesca para devorar tudo. Uma energia negra circula o corpo do Cavaleiro de Capricórnio. Elcid, paralisado, tinha um olhar de puro desespero.
Surpreendentemente, nesse momento, vemos que Felcer ainda estava vivo, mesmo recebendo os ferimentos fatais cometidos pela Excalibur. O antigo aspirante a cavaleiro, após recobrar seus sentidos, grita para seu amigo Elcide que estava em perigo. O cavaleiro de ouro envolvido naquele cosmo obscuro dizia em pensamentos: o que está acontecendo? Meu espírito de luta está sumindo, até os meus punhos estão ficando mais lentos. E de repente vemos que o gigantesco deus maligno estava sobre toda a arena de Catalânia e drenava todo o cosmo do cavaleiro de Atena. Felcer, no chão, vendo aquilo, tentava se levantar. Ele dizia: isso é impossível, está o devorando diretamente, o calor e a paixão de Elcide. O cavaleiro de ouro estava desacordado no chão. Ele dizia em pensamentos: tudo isso aconteceu por causa do sonho que morreu com você naquele dia, Miné. O cavaleiro se lembra de seu passado. Ele via a pequena Miné, porém de repente começa a escutar a voz da garota. Ela dizia: é verdade, Elcide, mas esse sonho já está no meu passado. Quero que acabe com esse sonho, Elcide. Agora meu sonho é te ver transformado em uma Excalibur. Aquele era o mais sincero pedido de socorro de Miné. Elcide, após esse pedido feito diretamente para sua alma, levanta rapidamente e o sagrado cavaleiro de Atena, nesse momento, ataca com a espada sagrada Excalibur, acertando o pescoço do deus maligno. Fóbertor não conseguia acreditar, isso era impossível. Deveria ter devorado todo o seu cosmo completamente. E Elcide, ao se levantar, dizia: para mim, o cosmo e os sonhos são todos infinitos, porque eu mesmo sou a fonte de sua existência. O deus do mal chama Elcide de maldito, e o cavaleiro parte para o ataque e dizia em pensamentos: isso mesmo, Miné, esse era o meu sonho até então. Elcide, nesse momento, utilizando seu cosmo dourado, atravessa o pescoço do deus dos sonhos, Fóbertor. O cavaleiro então sente que o cosmo absorvido estava saindo de Fóbertor e voltando para as pessoas daquele lugar. Esse era o fim. A missão de Elcide teria sido concluída, e de repente à sua frente, ele observa Miné de costas, com a espada Zanuck em seu colo. O cavaleiro de ouro então se pronuncia: Miné, há alguns momentos atrás você disse que seu sonho é me ver transformado em Excalibur. Eu prometo fazer seu sonho se tornar realidade. Quando chegar o dia em que não puder chorar ou dizer essas palavras, observe-me com atenção e utilize os seus olhos como uma afiadora de espadas. Seus olhos orientais, que brilham com vermelho carmim. A garota naquele momento se vira e sorri, olhando para seu antigo amigo. Aos poucos ela desaparece como um sonho, restando à sua frente a sua criação, a espada Zanuck. Elcide observa aquela lâmina. Essa era a Zanuck original, uma katana toda enferrujada e a espada criada por Miné naquela época de seu treinamento. Felcer se levanta, o homem diz para Elcide que é isso mesmo, essa é a espada de Miné, que se enferrujou com o tempo por estar incompleta. Tudo isso aconteceu por causa de um sonho dessa espada. Eu sou um imbecil. Miné finalmente partiu para seu sonho eterno. Obrigado, Elcide. Estive a ponto de causar um desastre pela minha própria paranoia. Na próxima vez, devo achar o meu próprio caminho, mas agora eu devo pagar pelos meus erros. Felcer adentra ainda mais para a cidade de Catalânia. Elcide observa seu amigo partindo, e toda aquela cidade dos sonhos criada no deserto estava desaparecendo. As pessoas voltam à sua consciência e saem correndo daquele lugar. A cidade de Catalânia, naquele momento, some como uma miragem no deserto. E longe dali vemos Lacaio e Elcide. O garoto dizia: ah, não dá para acreditar que até alguns minutos atrás tinha uma cidade por aqui, e então sumiu completamente. Pelo menos as pessoas puderam escapar, não é? Dizem que a vida é como um sonho. Ei, senhor Elcide, seu rosto te delata, não se esqueça. E o cavaleiro de Capricórnio responde que não era verdade. O caminho que leva a ser um cavaleiro de Atena é muito difícil para as pessoas normais. Se deseja voltar para casa, vá agora, Lacaio. O garoto então responde que depois de ver o senhor Elcide em combate, ele ficou com dúvidas, mas não disse que me faltava determinação. Meu pai também disse que eu não tenho talento para fazer espadas. Esse é o caminho que eu achei sozinho. Me trate como a espada que ganhou de meu pai. Elcide levava de volta para o santuário tanto a espada que recebeu do pai de Lacaio, quanto a espada Zanuck de sua amiga Miné. O cavaleiro pede para o garoto que ele nunca retroceda nem fuja de seu caminho, e Lacaio promete que sim, serei tão forte quanto você.
Chegando ao santuário, Lacaio conhece os demais aspirantes a cavaleiros de Atena e também o cavaleiro de Sagitário Sísifo. E como sabemos em The Lost Canvas, Lacaio acaba se tornando o cavaleiro de prata da constelação de Popa. Você já sentiu o Cosmo